Vamos lá! Começamos o capítulo 176 de One Punch Man com Psychos e Fubuki jovens, caminhando pelo mundo da telecinese. Vemos a frase que abre o capítulo dizendo que elas são jovens e que estão prestes a explodir tudo, com sua energia e curiosidade em ascensão. Vemos então que Psychos caminha lado a lado com Fubuki, carregando seu livro sobre os poderes do terceiro olho, em busca de mais e mais conhecimentos. E a gente fica se questionando o que isso pode levar Psychos e Fubuki. Para onde que essa busca por conhecimento, para onde que essa busca ali por poder das duas personagens levou elas nesse confronto final na saga dos monstros. Yo, Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 176 de One Punch Man. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre este capítulo. Tem muitas informações, pontos interessantes aqui sobre o passado da Psychos, mais detalhes, né? Praticamente o Murata colocou ali toda a história da Psychos, né? Tipo assim, da webcomic pro mangá, pra adaptação do mangá. É muita coisa que ele acrescentou e a gente vai comentar sobre esses detalhes logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente. Cara, falta pouco pra gente bater nossa meta de 100 mil inscritos. Falta bem pouquinho assim. E compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem bastante detalhes, bastante pontos legais pra gente falar de One Punch Man por aqui. Ainda. Vamos lá, né? Continuando aqui o capítulo, vamos para a escola em um pouco ali do flashback de Fubuki e Psychos. E a vilã, então, está lado a lado com sua amiga, que está como uma gótica suave. Eu acho que gótica suave, o termo gótica suave já não tá mais em dia, né? Agora já é outro termo que estão utilizando, mas agora eu não estou lembrando como que é esse termo, então vai ficar como gótica suave mesmo. Ela chega para Fubuki lhe chamando de presidente, empolgada, porque agora elas possuem outro membro no grupo paranormal. Psychos então fica encantada de que a demonstração dos seus poderes fez a pessoa entrar no grupo, enquanto Fubuki escuta tudo com a cabeça deitada em sua carteira. Psychos então fica empolgada com a possibilidade dos paranormais assumirem o comando da sociedade e sobre o que eles podem fazer com as pessoas que não possuem poderes. Ela fala que um grupo de uma cidade vizinha já começou a agir, usando um grupo de pesquisas enquanto eles estão envolvidos em brincadeiras, né? Ela meio que tipo assim, tá falando aqui enquanto eles estão trabalhando, se envolvendo em experimentos, nós estamos aqui apenas brincando, né? Então ela tá bem ansiosa para saber quando que a associação dela, quando o grupo dela liderado pela Fubuki vai começar a agir contra a sociedade. As duas caminham para ir embora enquanto ela comenta que a mão invisível pediu para que elas possam se juntar, né? Que esse grupo chamado de a mão invisível possa realmente se juntar a elas. Psychos então está empolgada, achando que elas estão no caminho certo e que assim poderão chamar a atenção de mais outros grupos. Ela pergunta para Fubuki se suas habilidades estão aumentando e mesmo se a resposta ali da sua amiga for positiva, ela tem certeza que os seus poderes não estarão nem perto da irmã da Tatsumaki. Então, elas se despedem com Psychos dizendo que o limite da telecinese é elevar o ser humano, é fazer com que o ser humano alcance mais um status de evolução, e que ela precisa percorrer um bom caminho para alcançar as habilidades da Fubuki. A questão é que durante todo o momento dessa primeira parte do capítulo, a Psychos, ela fala sozinha, né? Ela tá ali interagindo com a Fubuki, mas a Fubuki está totalmente no pensamento do final do capítulo passado, de que ela não pode deixar com que a Psychos consiga exterminar todas as pessoas, tirar todo mundo ali do seu caminho,
porque senão não vai ter ninguém para qual ela competir, né? A Fubuki acredita que ela não pode agir dessa forma, porque senão não vai ter mais ninguém na qual ela possa lutar. Que graça tem você estar no primeiro local, estar no primeiro lugar e assim não ter mais ninguém para competir em suas habilidades e suas forças. E assim, nós observamos a Psychos pesquisando um novo poder e descobre ali uma nova habilidade, um terceiro olho que pode ver o futuro. Psychos diz que se ela e a Fubuki conseguirem domar esse poder, elas alcançarão uma habilidade que nem a vidente Shibabawa, né? Que nem a vidente ali da Associação de Heróis está realmente naquela época colocando todas essas evidências, o que demonstra ali que é uma habilidade fora do comum. Ela diz que através desse poder elas poderão conquistar uma habilidade que poderá fazer Fubuki bater de frente com os poderes da sua irmã. Mas então, em meio aos seus estudos e descanso, Psychos tem uma visão que faz sua cabeça rachar de tanta dor. Ela consegue enxergar um futuro e ela observa que não existe nada, mas ao mesmo tempo é trazido um caos absoluto. Ela se recusa a acreditar no que viu em sua missão, dizendo que não faz sentido, observando que alguém havia conquistado o mundo, né? De que pessoas haviam realmente conquistado o mundo. A visão que ela teve faz ela ficar extremamente irritada com os atuais humanos que vivem apenas suas vidas, que não procuram algo a mais, de que eles apenas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E para a Psychos isso é algo ali de uma afronta para ela, né? Que isso é algo que não faz sentido na mente dela e que eles não são capazes de evoluir para o próximo estágio. Que esses humanos, que essa situação do Homo sapiens não é capaz de chegar a um próximo estágio. Ela diz que não existe honra em ficar junto com esses humanos e que assim eles voltarão à estaca zero. Nesse momento, Psychos começa a gritar, dizendo que nesta vez ela conseguiu enxergar e entendeu ali de que precisava exterminar os seres humanos. Todos os humanos comuns que não possuem a habilidade de telecinese, ela decide exterminá-los. E assim, ela percebe que a Fubuki selou suas habilidades. Ela continua a gritar, questionando por que a Fubuki não entendia essa manifestação da sua vontade. Mas ela percebeu que a Fubuki se arrependeria por ter selado suas habilidades, por ter selado seus poderes e que em algum momento a personagem poderia voltar atrás. Vamos lá, né? Essa visão que a Psychos teve é uma visão completamente bizarra, né? O próprio Murata, ele consegue colocar... cara, se você lê Lovecraft ou se você sabe pelo menos alguns contos do Cthulhu, né, algumas histórias relacionadas ao Cthulhu, você percebe nesse contexto da base do terror, né? A forma realmente, o que a Psychos enxergou, fez ela odiar a humanidade ainda mais. Só que nós não sabemos que visão foi essa, a gente não sabe que visão que ela teve realmente para que ela pudesse querer odiar a humanidade ainda mais. E aí que vem a questão, será que ela viu o Saitama, né? O Saitama que parece ser um ser humano normal, um ser humano comum, porque tudo do Saitama é algo padrão, né? Ele é um careca, ele tem um uniforme de herói totalmente padrão, e toda a sua roupa, todas as suas cores são baseadas ali em cores padrões, né? Então será que a Psychos, ela enxergou o Saitama derrotando um grande vilão, um grande caos, uma grande presença ali sobre o God e percebeu que o ser humano comum, entre aspas, estaria realmente no topo depois de tudo que se passou? Nesse futuro que a personagem conseguiu enxergar, será que ela observou o Saitama com esse ser humano comum, essa forma comum realmente dele, para poder liderar como um herói? Terminamos então o flashback dentro do flashback e vemos a Fubuki derrotando a Psychos no combate, que havia começado no capítulo anterior. Fubuki se pergunta o que Psychos enxergou enquanto viu o futuro, e assim ela desmaia no colo da heroína, sangrando pela boca.
Fubuki diz que, para começar, ela nunca enxergou a Psychos como alguém forte, e então se pergunta o que havia mudado nela. Fubuki então se aproxima da personagem e não sabemos se ela estava pensando em devolver as habilidades para Psychos com um beijo. A heroína diz que Psychos costumava não bater bem das ideias, ainda quando jovem, e isso só complicou ainda mais depois que ela viu o futuro. Fubuki então se pergunta que imagem do medo era essa. Qual era a visão do futuro que a Psychos havia enxergado que havia feito ela mudar pra caramba? Havia feito ela realmente se tornar, até para os olhos da Fubuki, alguém forte. Então, uma presença avassaladora e massacrante surge acima delas. E vemos que God estava esperando o que Fubuki faria. Mas o momento é atrapalhado quando os membros do grupo Fubuki chamam pela heroína. A heroína volta a si, saindo do choque que estava sentindo naquele momento pela presença do God. E aqui fica essa questão, né? Será que a Fubuki iria devolver os poderes, né? No capítulo passado a gente percebeu que ela havia selado, depois de beijar ali a Psychos, ela havia selado as habilidades dela. Será que ela iria devolver os poderes ali para Psychos e o God estava realmente observando, que ele estava realmente esperando para que isso acontecesse? E aí, quando o grupo Fubuki chega, a gente observa essa quebra, né? A Fubuki volta a si. Será que o God realmente estava esperando com que a Fubuki libertasse ali os poderes verdadeiros da Psycho? Fica esse grande questionamento aí pra gente entender e pra observar sobre os próximos capítulos. A gente entende que o próprio God não faz as coisas por acaso. E a gente entende também que tudo pode estar conectado para esse futuro que a Psychos conseguiu enxergar. Voltamos então do flashback da personagem e Fubuki tem um mau pressentimento dentro do elevador, dizendo que eles precisam tirar a Psychos de lá imediatamente. Mas assim que ela abre a porta do elevador, ela dá de cara com o rapaz do plano do Tsukuyomi, do capítulo passado. Os diretores reconhecem a Fubuki e perguntam para o segurança por que ela está naquele local, sabendo que estava em uma reunião com um dos patrocinadores. Fubuki então diz que as pessoas da sala não estão autorizadas a verem a Psychos e pedem para todos se retirarem imediatamente. O jovem avisa a Fubuki que Psychos foi acrescentada à lista de presos da Associação de Monstros, por isso que ele está naquele local. Ele está meio dizendo, olha, você não tem mais ligação com ela, você não tem mais nenhum tipo de poder pra cima dela, porque ela foi classificada como um monstro. Ela não é mais um ser humano, ela é um monstro, então a gente faz o que quiser com ela. E aí, nesse momento que a gente começa a perceber que o jovem começa ali a colocar uma pressão para cima da Fubuki. A Fubuki então tenta usar a cartada da sua irmã, dizendo que se Tatsumaki chegar naquele local, ela vai acabar com aquela patifaria. E é bem nesse momento que a Tatsumaki aparece voando perante a nova base da Associação dos Heróis. E todo o teto do local aonde eles estão começa a quebrar. E todo mundo fica assustado e o Saitama fica intrigado que havia chegado mais uma pessoa que estava prestes a destruir a sua casa, né? Ele meio que fica ali pensando sobre a sua casa que foi destruída. Ele tá com a Tatsumaki entalado na garganta porque na luta dela ali com a Psychos ela acabou varrendo ela acabou varrendo toda a cidade Z e a casa ali do Saitama foi completamente destruída. Tatsumaki então surge do teto com uma massa de poder enorme ao lado da Psychos, enquanto todos ficam espantados, não conseguem realmente reagir. Os dirigentes então se assustam por Tatsumaki chegar até o local, e a heroína se surpreende porque a Psychos ainda estava viva. Ela apenas aponta o dedo para baixo e a gente observa uma atitude, um movimento para matar a vilã.
Nisso, Fubuki e o rapaz misterioso criam um campo de força para proteger a Psychos, e ela aponta então o seu poder para o jovem, dizendo para ele não atrapalhar, lhe mandando com tudo na parede. Fubuki então pede para sua irmã descer e que se ela resistir, o grupo Fubuki vai lutar com ela, deixando todos que pertencem ao grupo completamente em choque. Tatsumaki então pergunta o que sua irmã está fazendo e se ela sofreu uma lavagem cerebral da Psychos. Fubuki se concentra no que sua irmã está fazendo e prepara um contra-ataque, e ela se pergunta sobre o Tsukuyomi. A heroína da classe B lembra de uma vez na qual ambas saíram para jantar, e Tatsumaki revela que haviam prendido ela para experimentos psíquicos. Tatsumaki diz que esse grupo que sequestrou ela vai atrás da Psychos enquanto ela faz o macarrão em seu prato flutuar em direção à sua boca. A heroína da classe S diz que mesmo que Psychos seja classificada como monstro, ela não pode dar a vilã para esse grupo, porque esse grupo é completamente cruel. Tatsumaki então diz que vai precisar da ajuda da sua irmã para impedir que Psychos seja sequestrada. Fubuki então diz que ela tem um plano e que vai esconder a Psychos. Então o flashback acaba com a Fubuki limpando a boca da sua irmã. E assim ela parte para cima da Tatsumaki. O rapaz então se levanta nesse exato momento e nocauteia os executivos e explode todas as câmeras de monitoramento. Então o jovem começa a brilhar com várias estrelas, da mesma forma como o corpo do Garou cósmico. E ele diz que vai tomar a Psychos como um presente para ele. Tatsumaki então debocha dos poderes do rapaz, dizendo que a equipe científica teve êxito em criar pessoas com poderes psíquicos artificiais, né? Então a gente já começa a observar aqui que essa pesquisa para cima da Tatsumaki, né? Os pais dela acabaram vendendo ela ali para esse grupo de pesquisa e tudo isso acabou sendo que misturado nessas atitudes, né? A gente observa ali os poderes do God, né? Provavelmente eles estão manipulando os poderes do God para conseguir ter alguma espécie de serventia, uma espécie ali de poderes psíquicos ligados à telecinese. E isso é extremamente importante para a gente observar que essa forma psíquica, ela acabe realmente colocando todas essas ligações na forma da Psychos, da Tatsumaki, da Fubuki e também do Garou. Então tudo realmente está está se conectando de uma forma para levar a galera para o futuro, levar os personagens em direção ao futuro. E não é à toa que esse personagem aí desconhecido, esse personagem misterioso, ele quer utilizar esse plano de Tsukuyomi para libertar o God. Talvez na mente ali dos cientistas, eles acreditam que exista um grande poder manipulável ali na Lua, mas o que eles não sabem é que esse poder tem consciência e que ele está fazendo isso de propósito, que ele está fazendo toda essa situação, que está fazendo eles usarem ali os seus poderes de uma forma na qual eles fiquem dependentes. Saitama então diz que pensou em vir pessoalmente tentar encontrar alguém que havia destruído a sua antiga casa. Mas a única coisa que a Tatsumaki sabe fazer é destruir ainda mais as coisas, né? Então ele achou que ela estava arrependida, mas não, né? Que ela só sabe destruir tudo. Então Fubuki diz que ela está feliz em ter o Saitama ao seu lado, porque ela sabe que ele é forte e ela acredita que foi ele quem derrotou o Garou. Saitama disse então que não se lembra de ter feito isso, mas a Fubuki diz que ela sabe que foi ele. Diz que Garou era um homem que alcançou o auge da sua força, um poder absoluto. Por isso, ela está confiante em ter o Saitama junto com ela e que ela supõe que ele teve a capacidade de derrotar o vilão. E ela fala que diferente ali do Saitama, ela é uma pessoa que desiste. E quando ela ia terminar a sua frase, um buraco racha ali o prédio de fora a fora, bem no lugar onde o Saitama estava. Saitama não consegue ter tempo de fazer mais nada, ele cai rumo à escuridão e então o chão em volta dele é fechado, enquanto Fubuki grita pelo seu nome. O careca surge então cercado de monstros e vemos que o subsolo do edifício dos monstros está cercado de monstros.
Saitama se pergunta que diachos era o lugar que havia ido parar e se pergunta por que guardavam tantos monstros assim na associação, né? Mais um questionamento, mais um ponto realmente pra gente tentar entender o que é tudo isso, né? Por que a associação de heróis havia armazenado tantos monstros assim neste subsolo e a forma realmente como o Saitama estava naquele momento, naquele local, pode realmente revelar para nós alguns segredos bem ocultos da associação de heróis. Ao ver isso, o Saitama chega à conclusão de que a associação dos heróis pode criar monstros. E se eles estão criando monstros, então ele pode criar os seus animais sem problema nenhum. Ah, isso aí também é muito bom, cara. Ah, se eles estão criando monstros, então eu posso ter os meus animais aqui, eles não vão poder reclamar de nada. Ah, e é nesse momento, infelizmente, que o capítulo termina.